começando aqui oficialmente o nosso vídeo sobre preparação de movimento. Coloquei aqui, né, como fazer. Sem dúvida, esse vai ser um dos tópicos que serão abordados. Mas eu separei outros aqui também, para vocês se organizarem. Então, é o seguinte. Primeiro, a diferença entre aquecimento e preparação de movimento. Será que é a mesma coisa? Ou seria um conceito diferente? Não seria um conceito mais amplo do que o outro? Então, esse seria o primeiro ponto a ser abordado. Segundo, os benefícios, né, da preparação de movimento. E já adiantando que a gente colocou preparação de movimento e não aquecimento, vou explicar por quê. Como algumas escolas fazem. E aqui uma pergunta, né? Faltou uma interrogação ali. A preparação de movimento ou aquecimento precisa ser burocrática? Será que é um processo que precisa ser burocrático? E como fazer? Vamos finalizar dizendo, né, sugerindo como fazer. Existem algumas formas de fazer isso. A gente vai falar como a gente acredita que é a forma ideal de se fazer isso. Eu vou iniciar falando a diferença entre aquecimento e preparação do movimento e você pode complementar, tá, Diego? Fica à vontade. Show de bola. Para complementar. Pessoal, aquecimento, a gente pode dizer que é um conceito até um pouco antigo, não que aquecimento não seja importante, mas o aquecimento ele está contido na preparação do movimento. Mas quando eu falo que é um conceito um pouco antigo porque antigamente, eu pelo menos não vejo mais isso, talvez exista em algum lugar, não sei, mas eu pelo menos não vejo mais isso. Antigamente se fazia a preparação para o treino apenas com aquecimento. Por exemplo, o indivíduo ia fazer musculação, né, treinamento de força, faz 10, 15 minutos na esteira. Eu já vi muito isso. Não me lembro exatamente de ter feito isso, talvez até como parte integrante, talvez eu tenha feito isso também, mas não só isso, né, para preparar para a musculação. Mas eu posso dizer que aquecimento é apenas uma das partes da preparação do movimento. O aquecimento é importante, é fundamental. E eu vou explicar os benefícios da preparação do movimento, mas o fato de elevar a temperatura corporal é algo importante para o indivíduo se exercitar. E a preparação do movimento, como eu falei, é um conceito mais amplo. Ele aborda, além do aquecimento, outras coisas também, como, por exemplo, o trabalho de mobilidade e estabilidade, que é uma coisa que a gente acredita bastante, acredita muito, mas a gente não acha que deve ser o objetivo principal do treino. Alguns treinadores colocam o trabalho de mobilidade e estabilidade como algo principal. A gente coloca como uma parte importante e a gente destina a primeira parte do treino, ou seja, a parte inicial, para trabalhar a mobilidade e a estabilidade. Diego, você quer completar alguma coisa sobre a diferença de aquecimento e preparação de movimento? Eu tô rindo aqui porque aquela galera do exercício, personal do exercício corretivo, lembra? Que foi um Exatamente. boom aí no início do FMS. Aí a sessão inteira de exercício corretivo e aquecimento, e não tinha treino, né? Aí o negócio que era gigante. Pelo menos, né, a nossa visão é que o profissional de educação física, como um treinador, ele deve desenvolver as valências físicas. Uhum. Deve, com certeza, trabalhar força, mas é aquilo que a gente sempre fala. A galera sempre pensa na força como aquele trabalho com altíssima sobrecarga, utilizando sempre barras e equipamentos. Lembrando que o trabalho de força, treinamento de força, ele ocorre em diversas dimensões, inclusive um trabalho com peso corporal pode ser um trabalho de força e para alguns indivíduos até com uma intensidade alta. Eu não me lembro em qual live, mas acho que a gente já comentou sobre isso. Por exemplo, um indivíduo descondicionado e com uma alta massa corporal. Então, pesado e descondicionado. Lembrei, a gente falou no vídeo, acho que foi da avaliação de movimento, se eu não me engano. Uhum. Né, a gente fazia adequação. Né? Acho que foi essa live. Então, galera, treinar força não necessariamente com os equipamentos tradicionais. A gente nessa quarentena está treinando força. Né? Mais resistência de força, mas acaba sendo força também. Então, a nossa visão
o treinador ele deve desenvolver as valências físicas, né? E não ficar só na mobilidade, estabilidade. Algo que também é importante, sim. E fazer isso, sem dúvida nenhuma, é melhor do que não fazer nada. Inclusive, para muitos indivíduos, né, idosos, já é um trabalho, às vezes, até suficiente. Porque aquele trabalho, às vezes, de estabilidade já gera uma demanda de força que é alta para alguns indivíduos, né? Mas a gente acha que o trabalho de mobilidade e estabilidade é um complemento, né? Uma parte do treino. Diego, fica à vontade, né? É legal aí até fazer uma diferenciação, Eval, porque a gente atende pessoas normais, né, sedentários, e a gente tem geralmente uma hora aula ali que a gente está cobrando com personal trainer, tem um tempo pré-definido, e aí a gente meio que particiona a nossa sessão dentro desse tempo, né? Quando a gente vai estudar os livros de treinamento esportivo, sobre aquecimento, a gente já tem uma gama diferente ali. A demanda ali é para o esporte de alto rendimento. E aí você vai ver lá aquecimento de 30 a 60 minutos de aquecimento, um trabalho bem completo de aquecimento, que eu vou até mostrar para vocês mais ou menos como é que a Exos faz com os atletas de alto rendimento. Mas a gente está falando de pessoas que têm uma disponibilidade do dia para isso. São pessoas profissionais e têm o dia inteiro para poder treinar. Então, basicamente, os caras dão mais atenção a algumas coisas. E às vezes a gente quer transportar isso 100% para a nossa realidade de 60 minutos. E aí acaba o treino, não tem como. Se você pensar em transportar tudo aquilo que o cara pensa no treinamento esportivo para um aquecimento de um personal trainer tradicional que trabalha com hora-aula, não vai funcionar. Você vai ter que adequar aquilo à realidade, que tem que ser no máximo aí de 5 a 10 minutos, estourando 15 minutos, se o aquecimento for muito longo. Exatamente, concordo plenamente, Diego. E é importante também você dizer, né, a gente pontuar que, por mais que o aquecimento seja 30 minutos, 40, 50 minutos, ele equivale a um percentual do treino total. Se o indivíduo faz aquecimento de 1 hora, o treino não vai durar 10 minutos, vai durar 2, 3, 4 horas, ou até mais, né? Então, no personal treino, se o cara fizer meia hora de aquecimento, acabou o treino. Tem 10 minutos de treino. Então, é claro que nunca existe uma receita de bolo, a gente não gosta muito de engessar a prática do profissional, pelo contrário, a gente sempre fala que o objetivo é sempre ensinar a pensar, mas a gente pode pensar que é coerente você destinar de 10% a 20% no máximo, vamos dizer assim, da sua sessão de treino à preparação de movimento. Então, como o Diego falou, se a sessão vai durar 60 minutos, se a gente for pensar em 10%, seriam 6 minutos, 20% seriam 12 minutos. Eu diria que já está assim, no limite, não precisa mais do que isso. Diego, vamos falar agora um pouquinho dos benefícios da preparação do movimento? Bora. Pessoal, existem diversos benefícios. A gente pode até colocar, se você separar, né, benefícios anatômicos, biomecânicos, fisiológicos ou até bioquímicos. Vamos falar primeiro dos benefícios ou do benefício bioquímico. Existem alguns, mas eu vou falar basicamente de um aqui especificamente, que ele vem do aumento da temperatura corporal. Lembra que o aquecimento é uma parte importante da preparação do movimento? Não pode ser a única coisa. Ele é importante, né? Mas a preparação do movimento ficaria incompleta se fizesse se pensasse apenas na elevação da temperatura corporal. Por exemplo, a gente sabe que a velocidade das ações enzimáticas, elas aumentam com o aumento da temperatura. É como se fosse uma curva em U invertido. Então, aqui seria o aumento da temperatura corporal, no eixo Y, e no X seria a velocidade da ação enzimática. Aí, com baixa temperatura corporal, a velocidade da ação enzimática é baixa também. Aí vai aumentando a temperatura corporal, vai aumentando a velocidade da ação enzimática, só que, é claro, se continuar aumentando muito a temperatura corporal, a velocidade cai bruscamente. Mas esse seria um dos benefícios do aumento da temperatura corporal, que é a velocidade das ações enzimáticas. E, no caso, isso interferia na eficiência e na eficácia das ações enzimáticas. Um outro benefício, vamos dizer assim, um pouco mais anatômico, né, da elevação da temperatura corporal ou da movimentação das articulações, seria o trabalho
da mobilidade, incluiria a mobilidade e a elevação da temperatura corporal. Uma maior lubrificação. Pode falar, Diego. A própria elevação da temperatura vai fazer isso, né, Val? Provavelmente o cara mais aquecido vai ser um cara mais móvel. Vai ser um cara que vai se movimentar em maiores amplitudes. Exatamente. Esse é um ponto que eu chamo assim, de biomecânico, né? O benefício biomecânico. O mais anatômico seria a lubrificação das articulações. A gente sabe que o movimento ele gera um aumento do líquido sinovial na articulação. A articulação fica mais lubrificada. E só isso faz também, como o Diego já falou, aumentar a amplitude de movimento, né? Os movimentos ficarem mais fluidos também. E isso vai interferir na segurança. Se fosse resumir, os objetivos da preparação do movimento seria aumento da segurança e aumento da eficácia. Seriam essas duas coisas, né? Seria treinar de forma mais segura e eficaz. E aí um terceiro benefício, o Diego já adiantou, o aumento da temperatura corporal, a própria mobilização gera um aumento da amplitude do movimento. Isso vai impactar o quê? Na qualidade da execução dos movimentos, dos exercícios. Por exemplo, a gente sempre fala que um ponto-chave, um ponto que é fundamental, eu sempre falo no agachamento que é um dos pontos mais importantes. O pessoal fala, no agachamento é importante ter uma boa flexibilidade posterior de coxa. Esquece, não é o mais importante. Não estou falando que interfere zero, mas interfere muito pouco. Se fosse pensar em mobilidade, o ponto-chave na mobilidade no agachamento é o tornozelo. Não são os posteriores de coxa. Então, por exemplo, se tem agachamento na sessão de treino, tem que ter mobilização do tornozelo, no sentido da preparação de movimentos. Isso é só um exemplo e a gente vai dar mais exemplos, principalmente na parte prática, né, no como fazer. Então, esses são, resumidamente, os benefícios da preparação de movimento. Aumento da segurança e da eficácia, pelos aspectos biomecânicos, fisiológicos, pode chamar também de bioquímicos, e também anatômicos. Eu separei aqui, Evaldo, foi até legal você falar dos benefícios assim, pontuando, porque eu peguei aqui aquele artigo do Bishop sobre o ARMAP, que ele fala exatamente dos principais benefícios. Aí eu coloquei aqui, ele pontua 7 benefícios aqui, vou mostrar aqui para vocês, que é justamente o que o Evaldo falou, aumento de temperatura corporal, diminuição da rigidez muscular, aumento da taxa de condução nervosa, alteração da relação força-velocidade, aumento do fornecimento de energia lática, mobilização do sistema aeróbico, aumento da potenciação pós-ativação. São todos os mecanismos que o nosso aquecimento, vindo antes da nossa sessão principal, pode contribuir, né? Fazer com que você tenha um melhor fornecimento de energia, fazer com que você tenha menor rigidez muscular, fazer com que você tenha uma melhor condução nervosa, os impulsos nervosos para gerar o movimento lá na placa motor, para fazer com que o cara tenha uma prontidão de treino mais eficiente, né? Eu estar mais preparado para treinar. Pensa o seguinte, às vezes você atende uma pessoa que está o dia inteiro sentada, trabalhando, e com movimento zero durante o dia. 8 horas a carga horária de trabalho normal, né, do nosso país, e aí o cara está lá no escritório, de frente com o computador durante 8 horas. Será que esse cara não vai estar rígido? Será que o cara não vai estar com dificuldade de mobilizar as energias dele para agir de uma forma rápida, para fazer um movimento com eficiência? Provavelmente sim. Então faz sentido fazer um aquecimento inteligente, que a gente chama de aquecimento, que a gente vai atuar nessas principais coisas para fazer com que esse cara se movimente cada vez melhor. Beleza. Interessante o Diego colocar esses pontos aí. Por exemplo, o Bishop colocou o aquecimento como um dos benefícios, né? O aquecimento pode ser um benefício porque o aquecimento gera subbenefícios. Isso tudo. Né? Na verdade, ele bota lá que não se sabe ainda. Na verdade, ele não se sabe ainda se esses benefícios têm algumas coisas individuais nesse artigo. Ele acha que toda a temperatura corporal influencia em todos esses mecanismos. Então, provavelmente, a temperatura é o quesito mais importante. Né? A interfere tem mais coisas, né? A gente falou de algumas coisas. A gente falou a diminuição da rigidez, né? Que é uma outra forma de falar. Mas, por exemplo, ponto importante também, né? Que foi destacado, aumento da condução nervosa, com certeza. E são outras funções importantes que seriam no aspecto fisiológico, né? Especificamente neurofisiológico. Excelente, Diego. Muito bom. Acho que a gente pode ir para o próximo tópico, né? Show. O próximo tópico que eu coloquei aqui foi como algumas escolas fazem.
Deixa eu primeiro, Diego, pontuar essa parte, porque eu vou fazer uma crítica e depois você vem com um outro lado, né, que seriam formas até coerentes. Pessoal, como eu falei, existem diversas formas de fazer isso e essa é a última parte do nosso encontro, né? Mas engraçado, né, que existem algumas escolas, quando eu coloquei escolas, seriam lugares ou centros de treinamento ou profissionais que vendem curso, né? Quando falo escolas também a gente pode pensar em cursos, como se vende. E vendem até o aquecimento como uma coisa assim fechada. E é claro, como eu falei, existem várias formas de fazer e não é o nosso objetivo julgar se é certo ou se é errado, desde que se tenha lá os pontos que a gente colocou, elevação da temperatura corporal, trabalho de mobilidade, estabilidade, vai dar certo. Mas a crítica que eu quero fazer aqui é o seguinte, já linkando, né, como algumas coisas como algumas escolas fazem, linkando, será que precisa ser burocrático? Essa etapa inicial, será que ela tem que ser burocrática? Algumas pessoas colocam, sei lá, vou fazer aqui um exemplo bobo. Pré-ativação. Ou seja, o cara está fazendo uma preparação para pré-ativação. Tu vai fazer pré-ativação para depois fazer a que eu vou mostrar exatamente assim. Para depois fazer... Cara, eu acho exagerado, né? Eu acho que é muito burocrático o cara fazer uma preparação para a pré-ativação, depois ele vai fazer a pré-ativação, depois vai fazer a ativação, depois vai fazer o trabalho de mobilidade. Eu acho exagerado, né? Então, é só essa questão. O que eu estou fazendo aí? Não, estou fazendo uma pré-ativação. Ah, beleza. E agora? Uma pré-ativação. E agora estou fazendo uma ativação. O que é pré-ativação? Pré-ativação, você fazer uma... são coisas que eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender. Eu acho que é tornar excessivamente burocrático e acaba sendo até desnecessário. Em outras palavras, né, falando na gíria, é pagar mistério. Está querendo pagar mistério. Querendo valorizar o produto e de uma maneira questionável, vamos dizer assim. Mas vai lá, Diego, pode complementar isso que eu queria falar da Exos. Se quiser até deixa o comentário agora, pode deixar, já que você vai falar agora. Bom, basicamente, galera, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que a Exos trabalha, né? A Exos é uma das escolas de, sei lá, treinamento funcional, né? Não sei se esse nome já ainda existe aí mundo afora. Aqui no Brasil a gente está tentando matar ele porque é muito feio. Então, lá fora eu não sei como que a galera está chamando, acho que ainda chama de treinamento funcional. A Exos, que era a antiga Athletic Performance, né, que foi criado pelo Marc Verstegen, que é um preparador físico da seleção alemã, criou lá em 1999 a Athletic Performance e foi uma empresa de muito sucesso, que eles deram consultoria para tudo quanto é tipo de equipes do mundo. Até hoje tem consultoria na NFL, até hoje tem consultoria na NBA. Alguns clubes aqui brasileiros seguem a metodologia, o Atlético Paranaense segue a metodologia, o Flamengo seguiu a metodologia há um tempo atrás. Então, é realmente uma escola meio que de referência, né, mundial, principalmente depois que a Alemanha foi campeão aqui no Brasil, né? E aí eles ganharam ainda mais notoriedade, né, com todo aquele trabalhinho de elástico, aquelas coisas todas, né? Que na verdade é o trabalho que aparece, né? Então a gente acha que é só aquilo e não é só aquilo, né? Os caras têm realmente uma fundamentação legal assim, para aquilo que eles fazem e dá certo, né? Vem dando certo há muitos anos. É óbvio que, como a gente já falou aqui na análise crítica, não precisa ser fechado, não deve ser fechado, você não precisa ser bitolado e seguir uma metodologia. Recentemente, eu fiz os dois níveis aqui que teve no Brasil do Michael Boyle, do treinamento funcional do Michael Boyle, e aí é muito fechado, tipo, o aquecimento é mais ou menos esse mesmo modelo da Exos e é extremamente fechado e tem que seguir aquele protocolo. E eu até entendo, porque os caras atendem num grande espaço, numa grande academia, que tem um modelozinho para funcionar, senão não funciona. Operação miofascial para melhora da capacidade dos tecidos mesmo, melhora da capacidade elástica dos tecidos, e se a pessoa tiver algum problema específico de mobilidade, dentro dessa liberação facial, o cara soma um alongamento estático daquele mesmo local que ele está liberando, e aí depois ele parte para algum movimento de mobilidade específica de alguma articulação, vai fazer uma mobilização de tornozelo, uma mobilização de quadril, uma mobilização de ombro, dependendo de qual seja aquela seção. No Michael Boyle, ele faz todas as articulações,
Na Exo já é um pouco mais direcionado para o treino que ele faz no dia. E aí, daí, ele vai para as ativações musculares, que ele chama, né? Dos músculos principais, de estabilização do quadril, os músculos do abdômen, do core, são os músculos que geralmente a gente tem necessidade de utilizá-los na maioria dos exercícios que a gente pratica. Então, eles fazem sempre essas ativações de glúteo, essas ativações de core, bem logo depois disso. Depois eles vão para os alongamentos dinâmicos, que já são movimentos tridimensionais, são movimentos para realmente aumentar a temperatura corporal. E por último, eles fazem as ativações, que eles chamam de ativações neurais, né? Que são os movimentos de medicine ball, ou os saltos no local, ou os trabalhos de pequenas acelerações, de skipping, que são os movimentos que vão compor o que eles chamam de ativação neural do aquecimento. Então, primeiro eles preparam o tecido e fazem algum tipo de alongamento específico, depois fazem ativações musculares dos músculos principais que teoricamente seriam utilizados no dia naquele tipo de treino, depois parte para as integrações, alongamentos dinâmicos e finaliza com as ativações neurais. Cara, eu, particularmente, eu acho esse modelo interessante, eu só não gosto desse modelo de maneira fechada. Por exemplo, igual ao Michael Bolle. Michael Bolle faz o seguinte, todo mundo tem que fazer liberação facial, e aí faz liberação facial em todos os músculos. Fica 5 minutos lá rolando em vários músculos, quase todos os músculos do corpo. Isso criticamente, para mim, não faz sentido. Principalmente se você fizer isso, cada parte desse aquecimento vai durar mais de 5 minutos. Então, vai durar toda a tua sessão de 60 minutos que a gente já comentou lá no início. Então, basicamente, se você tem um aluno que você sabe que ele tem alguma rigidez específica em algum músculo, vale a pena você fazer liberação miofascial daquele músculo específico antes da sessão dele de treinamento. Agora, se ele não tem por que você fazer liberação por fazer. A liberação facial, ela tem as suas vantagens de aumento de amplitude de movimento na hora que você executa, e tem que ser pontual. Não faz sentido eu ficar ali fazendo liberação para o corpo inteiro. Faz mais sentido liberação para o corpo inteiro como restauração, final de sessão, que você Aí quer sim. lá relaxar e melhorar o processo de recuperação do treino. Agora, antes do treino, para mim tem que ser uma coisa muito pontual. Tem que ser uma coisa que você quer resolver de uma maneira geral. E aí, depois eles partem para a parte de mobilizações de articulações, aí também, isso aí a gente corrobora bastante, aí, a gente faz muito aqui na nossa prática. Basicamente, se você tem uma tarefa a executar na parte principal, a tua mobilidade tem que dar suporte para aquela tarefa principal. Se você vai fazer um treino de agachamento, ideal que você tenha lá alguma mobilidade de quadril, alguma mobilidade de tornozelo. Se você vai fazer algum trabalho de supino, de membros superiores, é interessante você fazer alguma mobilidade de ombro, alguma coisa que você vai fazer acima da cabeça. Então, a gente costuma falar aqui para os nossos estagiários que a tua mobilidade é montada depois que você monta a parte principal do treino. Você monta lá a parte principal do treino, você vai fazer supino e agachamento hoje. Então, aí você vai escolher o exercício de mobilidade que você vai utilizar lá no início da sessão. É a última parte, né, Diego? É a última parte. última parte do treino. Você monta lá a sua parte principal, que é o principal do treino, de fato. Aí se você faz um trabalho metabólico, você pode colocar depois, por exemplo. E aí você tem que pensar em botar exercícios para preparar o seu corpo para essas outras partes. Então, o aquecimento deve ser... O aquecimento, não, na verdade, a preparação de movimento deve ser a última parte do seu treino a ficar pronta. Mas vai lá, Diego. Desculpa te interromper. É um show de bola. Vou até mostrar aqui para vocês o modelinho da Exos desenhado aqui. Eles botam exatamente assim, ó. Pilar de preparação. Primeiro eles fazem lá um trabalho de tecido, aí vão para um trabalho de mobilidade e finalizam com um trabalho de estabilidade. E aí geralmente é alguma questão bem específica. Aí depois disso, eles partem lá para a parte da ativação de quadril, fazem algum alongamento dinâmico, depois fazem algum movimento integrado, que ao meu ver pode ser o próprio alongamento dinâmico, e fazem alguma ativação neural, que aqui está um trabalho meio que rotacional do cara, mas geralmente eles fazem com salto, fazem com trabalhos de arremesso de medicine ball, são os trabalhos mais dinâmicos e de mais velocidade, que faz com que o cara fique um pouquinho mais em prontidão, né? Isso aí na Exos tem lá as medidas lá para se fazer quantos, porque pensa numa escola que está desenhando modelos para o mundo inteiro, então eles botam lá a quantidade de exercício em cada uma dessas fases, eles botam quantidade de tempo em cada uma dessas fases, mas transportando isso para o personal training, cara, o que é interessante para a gente é colher o que é de bom. O que é interessante? O trabalho de liberação facial é interessante para todo mundo? Provavelmente não. Para algumas pessoas, em alguns lugares,
Provavelmente sim. O trabalho de mobilidade é interessante para todo mundo? Pô, se você tem de uma bailarina, cara, uma mulher super móvel, por que você vai ficar fazendo mobilidade? Não tem muito. Eu não faço. Tipo, vou pegar uma menina que é super móvel, você vai ficar fazendo mobilidade de tornozelo com uma mulher dessa, para fazer agachamento, ela não precisa disso. Pelo contrário, ela vai precisar mais de trabalho de estabilidade, trabalhos de ativação, que eles chamam, né, geralmente, né? E aí, os trabalhos de ativação, todo mundo tem que ativar quadril, todo mundo tem que ativar core, todo mundo tem que ativar isso. Isso aí, cara, eu não consigo te responder, eu não sei qual é a visão do Evaldo, eu não consigo te responder assim se tem benefícios melhores ou piores. Eu acho que não piora se você fazer, e acho que também não melhora se você fazer. Então, na minha prática, eu não uso muito. Eu costumo fazer trabalho de core pós-treino com mais trabalhos acessórios, de fazer com que aquele core suporte mais trabalho do que de início de sessão. A não ser que a pessoa seja uma pessoa bem sedentária, acabou de chegar para mim e realmente não tem um nível de força muito básico, muito fraco. Agora, os trabalhos de ativação que eles chamam de as pontezinhas, as ativações com elástico, as pranchazinhas no início do treino, eu não costumo fazer muito na minha prática. Eu até acrescento ali para acrescentar um volume de exercícios ali no aquecimento, mas não é muito, não vejo a necessidade tão grande de fazê-los no início. E aí as mobilidades são específicas, é óbvio, e já os alongamentos dinâmicos eu já gosto muito no início do treino. Né? Acho que prepara realmente o tecido, deixa a pessoa com mais amplitude de movimentos, faz com que a pessoa fique numa capacidade de fazer um movimento com uma amplitude melhor, que são os movimentos integrados, tá? Agacha, dá um passo à frente, gira, são os movimentos que a gente combina várias coisas ao mesmo tempo. Se movimentar com o próprio peso corporal, basicamente, os alongamentos dinâmicos. E gosto muito também da ativação neural, acho que deixa a pessoa com uma prontidão de treino também muito boa, tipo, fazer algum tipo de salto curto, saltinhos no lugar, fazer algum tipo de skip, algum tipo de arremesso de medicol, acho que deixa as pessoas bem mais atentas, mais ligadas para poder fazer um treino bem realizado. Na minha prática, que para quem não sabe, aí, eu gosto muito de treinar no estilo powerlifting. Como que eu faço na minha preparação de movimento? Eu vou lá, faço algum tipo de mobilidade, se eu vou treinar agachamento, por exemplo, faço algum tipo de mobilidade de tornozelo, faço algum tipo de mobilidade de quadril, faço algum alongamento dinâmico, vou lá para a barra e faço um aquecimento só com a barra. Faço agachamento só com a barra. Aí eu integro com o movimento completo. Aí eu vou lá, faço de novo o aquecimento, a mobilidade do tornozelo, do quadril, faço qual foi que eu falei? Perdi. Faço a mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril, aí volto lá para a barra e faço um agachamento agora com 30% do meu máximo, já boto uma carguinha na barra. Aí depois, na terceira e última vez, eu vou lá, faço de novo a mobilidade, tanto de quadril quanto de tornozelo, faço o alongamento dinâmico, aí entro para a barra já com 50% do máximo. Aí na próxima vez, eu já começo o meu treino de agachamento. Eu já fiz o aquecimento, até fui progredindo nos pesos que eu preciso levantar na minha barra, e aí, para que não entre lá também, se você tem lá uma carga pré-descrita lá para você fazer 80% do máximo hoje, eu preciso de pelo menos 2 séries de aquecimento e de agachamento para chegar naquela carga pré-descrita para mim. E aí eu vou fazer esses trabalhos de mobilidade junto com o aquecimento específico lá da barra. Não vou ficar perdendo muito tempo fazendo as coisas separadas, se eu posso Ganha fazê-las tempo, né, juntas. Diego? Você ganha até Ganho tempo. No intervalo de uma, você está Exatamente. fazendo super Exatamente, até coerente. porque não é para cansar isso, né? São movimentos suaves, são movimentos que você faz com atenção, não é movimentos que você faz com fadiga. Então isso vai fazendo com que você vai levando a temperatura e vai fazendo com que vai mobilizando os músculos locais, as articulações locais que você vai precisar para executar aquele movimento bem feito. Perfeito, Diego. O que o Diego falou já um pouquinho das escolas e já emendou no como fazer. Então o que eu vou fazer? Para a gente finalizar, eu vou meio que fazer alguns comentários, né, em cima do que o Diego falou e concluo também botando minha visão de como fazer. Mas beleza, foi excelente. Eu acho que ficou claro aí a sua visão, que muitas coisas acabam sendo em comum, né, a sua visão com a minha visão. Algumas coisas eu vejo um pouquinho diferente, outras coisas você vê um pouquinho diferente. Mas só complementando a sua fala, eu fui lembrando de algumas coisas, né? Uma até em relação ao que o John falou, que eu achei que é exatamente isso, foi bem coerente. Primeiro é o seguinte, eu até fiz um post, né, que eu coloquei brincando assim, né? Sessão de treinamento. Aí coloquei assim,
5 minutos de atraso. Isso, sessão de treinamento do personal trainer. 5 minutos de atraso, tá dentro. Normal. 10, quando não é 10, né? 10, exatamente. Então, a primeira parte é essa, atraso. Beleza. Segunda parte, aí às vezes o profissional quer botar 5 a 7 minutos de liberação miofascial. Aí depois 5 a 7 minutos de alongamento estático. 5 a 7 minutos de alongamento dinâmico. Aí 5 a 7 minutos de pré-ativação. Aí 5 a 7 minutos de ativação. Aí 5 a 7 minutos imitando os animais, né? Aquela parte de animais, aí imita lá urso, cachorro, sapo, aranha. Aí, e aí, quando vai começar o treino, vai começar a sessão, deu 1 hora, tem que dar a próxima aula de personal, acabou o treino. Então, tu não treinou força com o cara, então isso é brincadeira. Deixa eu ver um post lá há bastante tempo, se não me engano, é uma possível sessão de treinamento personal. Depois procurem lá no meu Instagram. Então, essa é a primeira... Por isso, essa ideia também que eu dei de você ir fazendo já com o primeiro exercício do dia, entrando lá com a cargas mais leves. Isso é um erro que eu vejo muito comum nas academias. Até recentemente eu estava trabalhando no salão ainda de musculação e eu via como as pessoas já chegam na carga que elas sempre levantam. Tipo, de cara. O maluco faz 30 de cada lado no supino. O cara já chega botando 30 de cada lado no supino. Chegou na academia agora para treinar. Tipo, isso não faz sentido nenhum, cara. Você tem que entrar lá, fazer uma série mais leve, depois uma série mais leve de novo, pelo menos as 2 séries de aquecimento e preparação daquela articulação, para depois você botar aquela carga que você está acostumado a treinar pesado. Isso nos diz duas coisas, né, Diego? Uma é a seguinte: provavelmente ele está colocando as articulações dele em risco, mas o mais provável é que aquela intensidade esteja submáxima. Submáximo. Por aí, o cara não está treinando direito. O cara já começa a primeira série fazendo aquele com a carga de treino normal, né? Sobrecarga de treino, tem uma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá esquisita, né? Tá esquisito, tá bem esquisito. Mas a maioria é kamikaze mesmo. A maioria que eu vejo aí, os malucos kamikaze mesmo, que ele chega lá até a falha lá. Vai pra guerra, né? Não faz sentido isso, não faz sentido nenhum. E aí, é o que a gente tenta mais ou menos. É que a gente tenta mais ou menos ganhar o marombeiro, né, cara? Um cara desse provavelmente já sente dor no ombro, já sente vários incômodozinhos. Aí tu chega ali, pô, cara, vamos fazer um trabalhozinho antes aí de você fazer o seu supino. Vamos fazer um trabalhozinho de estabilidade aqui para essa escápula, um trabalhozinho de mobilidade desse ombro, para você se posicionar melhor no supino, para evitar essas dores no ombro. Aí você acaba conseguindo ganhar o marombeiro, né? Excelente, Diego. E aí, uma outra questão que eu ia falar em relação à sua fala, que eu achei muito interessante, que você falou o seguinte: o cara trabalha, às vezes, com diversos profissionais lá, então ele tem meio que criar um padrão, né? E aí não tem jeito, isso aí é compreensível, isso é compreensível, mas às vezes o cara fica lá por 15, 20, 25 minutos, né, fazendo aquele monte de coisa. Mas realmente, se você quer criar um padrão, se é você trabalhando, aí você faz o que é o melhor cenário possível. Qual o melhor cenário possível? É o que o John colocou aí, que eu corroboro plenamente. Preparação de movimento, o nome já diz, é preparar o corpo para o movimento. E aí o John colocou que relaciona-se diretamente para necessidades individuais e necessidades do treino. É isso. Você juntar a necessidade do indivíduo e a necessidade do treino. Isso acho que isso acaba que resume muito, muito bem. Mas aí, de fato, né, você, sei lá, é que nem McDonald's, abrir mais uma franquia de McDonald's. Tem que ter lá o passo a passo, né? A pessoa tem que ir no McDonald's do Brasil e na China e ter o mesmo atendimento, ter os mesmos produtos. Inclusive, as franquias, né? essas grandes franquias acabam sendo um porto seguro quando o indivíduo vai para um país com uma cultura completamente diferente, tá? Porra, tem uma Starbucks aqui, tem um Starbucks aqui, tem um McDonald's aqui, o cara sabe o que ele vai esperar ali. É claro que... É o que a gente fez na Rússia. Exatamente. Várias vezes no McDonald's. A gente quis vivenciar a cultura, né, cara? Então, assim, a gente vivenciou, mas acho que a gente foi 1 ou 2 vezes no McDonald's, tinha lá na Rússia também. É óbvio, uma hora você não aguenta comer. A gente ficou 15 dias lá, pô, mas aquela comida lá é sinistra. Então, assim, claro, até essas franquias, elas se ajustam um pouco à cultura, mas o grosso é o mesmo, né? Tem umas características lá específicas daquelas franquias naqueles países, porque, como eu falei, tem que se adaptar também à cultura, mas o grosso a gente sabe que é o padronizado. Então, o seguinte, só para concluir, o melhor cenário, falando minha parte aqui do como fazer, o melhor cenário é isso, é você pensar no treino,
E aí você viu o treino. O que que eu vou precisar daquele treino? Ah, vai ter agachamento. Amigo, você vai precisar de mobilidade de tornozelo. Então, pode ter certeza disso. Isso aí foi só um exemplo. Ah, se eu estou pensando lá, estou pensando em supino, você vai precisar de mobilizar a articulação do ombro, você vai precisar de estabilidade escapulotorácica. Então, você pode colocar isso na preparação de movimento. E também, se é um trabalho personalizado, é importante que você pense também nas características Individual. do indivíduo. O que o indivíduo está precisando? Porra, aquele indivíduo, ele precisa, porra, de fato, fazer uma liberação miofascial. Como o Diego falou, a gente concorda plenamente, ela tem que ser pontual. Né? Não é Pontual. você colocar liberação miofascial para todo mundo, às vezes a pessoa Corpo nem todo. precisa. Né? Então, e não é mais o corpo E todo. corpo todo. Será que ela precisa? Primeiro, a pessoa precisa de liberação miofascial, e segundo, ela precisa daqueles agrupamentos musculares. Então, são questões que a gente tem que pensar. Se você está fazendo um trabalho personalizado, não tenha dúvida. Pensa na sessão treino, pensa no indivíduo. Se você está pensando no trabalho em grupo, por exemplo, que é como são os treinos lá, né, da onde a gente trabalha, do nosso espaço de treinamento, Arena Limite, que treinos são em grupo. Então, a gente pensa numa preparação do movimento bem geral, né? E se o aluno tem uma questão específica, a gente pede para ele chegar antes e aí ele vai e cuida daquela questão dele específica. Mas, no caso, para o treino, a gente pensa na sessão do treino e elabora uma preparação de movimento. E para concluir, eu vou dar tipo vamos dizer assim, uma receitinha aqui de bolo. Também fiz. Claro que não existe receita, mas é como eu acho. Ah, me lembrei. É um direcional, né? O Diego falou assim: não vejo necessidade de trabalhar estabilidade antes e tal. A estabilidade pela estabilidade, eu concordo com o Diego, mas eu vejo um pouquinho diferente em uma questão específica. A gente Na sabe. verdade, eu disse que eu sou meio que imparcial sobre a estabilidade. Entendi. Eu não vi, assim, ainda se ela realmente melhora, e também não vi ninguém responder na ciência se melhora ou se não melhora, fazer ou não fazer. Então, assim, se o cara é muito iniciante, eu sempre faço. Agora, se o cara já é mais avançadão, eu dou um pouquinho, eu deixo um pouquinho meio para fazer final de treino, mais ou menos A assim. gente sabe, né, Diego, que existem algumas perguntas que vão demorar muito para serem respondidas na literatura. Uhum. Mas um possível benefício de colocar algum trabalho de estabilidade no início da sessão, um possível benefício, é melhorar a estabilidade, e a melhora da estabilidade já vai melhorar a mobilidade. A gente sabe que muitas vezes o indivíduo lá está sem mobilidade não é porque tem rigidez tecidual. Ele não tem mobilidade por uma questão neural. Né? Então, o sistema nervoso central está bloqueando ele por falta de estabilidade, não dá mobilidade. A gente até comentou isso aí também, acredito. Show de bola. E aí faz todo sentido, numa bailarina, por exemplo, você focar mais em estabilidade do que mobilidade. Num cara todo durão, todo esquisitão, você focar mais em mobilidade do que estabilidade, de repente. Assim. Exatamente. E, sei lá, a gente até suspeita falar, né? Mas, por exemplo, colocar um TGU no início da sessão de treinamento é algo que é fantástico. Mata né? tudo, Mata tudo, acabou. Eu tenho pouco tempo. Faz TGU, então, para começar a treinar. Porque vai elevar a temperatura corporal, vai melhorar a estabilidade, vai estimular a mobilidade. Né? Então, vai estimular a um alongamento dinâmico com carga, né? Exatamente, é completo. Mas, assim, para fechar, para quem... A gente sabe que, às vezes, os profissionais são um pouco menos experientes. Tem que ter uma galera experiente pra caramba que está assistindo a gente. Mas, assim, a gente sabe que, às vezes, o profissional que está iniciando, ele precisa, não de uma receita de bolo, mas alguns direcionamentos, né? E se fosse dar um direcionamento bem geral, eu diria o seguinte, para o indivíduo separar a preparação do movimento dele em 3 partes. Primeiro, elevação da temperatura corporal, ou seja, o aquecimento mesmo. Aí faz como quiser. Faz polichinelo, joelho alto, corridinha. Então, elevou a temperatura corporal. Aí, elevou a temperatura corporal, você faz um trabalho lá de mobilidade e estabilidade. Pode chamar de mobistabilidade ou mostability ou mostabilidade, como você quiser. Mas seriam colocar alguns exercícios de mobilidade e estabilidade que tem uma relação com a sessão de treino. A gente já deu alguns exemplos. E a terceira etapa, né, que eu acho interessante, é você realizar o próprio gesto, ou gestos similares que você vai executar na parte principal, com uma demanda mais baixa, ou seja, com uma intensidade mais baixa. Eu acho que a gente já deu exemplo disso também. Se for o supino, por exemplo, realiza o próprio supino com intensidade mais baixa. Isso ainda faz parte da sua preparação do movimento, porque a sua parte principal mesmo só vai começar, ou só vai contar quando você colocar intensidades que vão gerar adaptação. Então, você está fazendo com 30%, aquilo não é a parte principal. Aquilo ainda é preparação do movimento, porque é uma intensidade que não vai gerar adaptação.
claro que existem exceções. Se você trabalha com 30% for até a falha, beleza. Mas estou falando assim, para um trabalho de força tradicional. 30% conclusão vascular, beleza, a gente sabe. 30% fazer um método de Isoton, beleza, a gente sabe que vai ter adaptação. Mas estou falando de uma maneira geral, né? Trabalhar o próprio gesto da sessão com uma intensidade mais baixa, uma demanda mais baixa. Estou falando de demanda, não só a intensidade, porque às vezes não é um trabalho de força, às vezes é um sprint, por exemplo, né? Vou dar tiro. Então você dá uma corrida com uma intensidade mais baixa. Ou seja, é sempre uma demanda um pouco mais baixa. Então, resumindo, dividir o aquecimento em 3 partes. Primeiro, elevação da temperatura corporal, ou seja, aquecimento. Trabalho de mobilidade e estabilidade e o trabalho do próprio exercício que vai ser executado na sessão com uma demanda mais baixa. Beleza? Sobre esse ponto, eu até gostaria de pontuar um a mais aqui. Essa parte que você falou da elevação de temperatura, eu penso muito em fazendo ele de forma circuitada, eu já mate esse pressuposto. Agora, eu pensaria muito bem nesse quesito de fazer algo mesmo aeróbico, algo mesmo focado nisso, se for um trabalho de manhã cedo. Uma pessoa que acabou de acordar, veio da cama e veio treinar contigo. Aqueles alunos que você atende ali 6, 7, 8 horas da manhã, essa galera talvez precise um tempo maior de aquecimento, você precisa fazer um trabalho desse aeróbico. Eu dizer o seguinte, Diego, porque muitas vezes mesmo, o trabalho de mobilidade e estabilidade e o próprio exercício com uma demanda mais baixa, ou seja, a etapa 2 e 3 que eu falei, já eleva a temperatura corporal. Então, isso. Vai ser nem necessário. Mas, por isso que eu geralmente... Mas caso isso não aconteça, coloca lá uns 30, 40 segundos, já fazer 5 a 10 minutos, 30 a 1 minuto, só para dar... É como se fosse o primeiro exercício conjugado, depois... Se fosse botar numa sequência, né? É o primeiro exercício, depois o trabalho de mobilidade e estabilidade, e volta nele. É uma forma de fazer. Claro que não pode ser nunca fechado, mas vai lá, Diego. Eu coloquei aqui também um roteirinho, assim, como eu geralmente penso na minha prática. Eu boto assim, preparação tecidual... Tá muito burocrático isso aí, hein, Diego? Tá muito burocrático. Não, isso é na verdade uma ordem. Uma preparação tecidual, se precisar ou não, aí depende de quem é que você está atendendo. E aí a mobilidade e estabilidade ali eu boto num pilar só, porque geralmente eu faço um ou outro, dificilmente eu faço os dois. Aqui na CrossFit a gente costuma fazer os dois, né? A gente costuma fazer uma mobilidade específica na articulação e já faz algum trabalho de core, algum trabalho de estabilidade escapular ou algo desse tipo. E aí o alongamento dinâmico, que é para promover mesmo o movimento desse cara. Uma ativaçãozinha neural, eu gosto muito também de fazer coisa básica, um saltozinho, uma coordenação. Alguém perguntou aí se a gente gosta de fazer trabalho de coordenação, de escadinha de agilidade lá. Eu gosto também para ativação neural, assim, de início. Não faço muito, porque não é muito legal, você tem que botar a escada, ou você tem que levar a pessoa para um local que tem escada. Mas se você tem aí, não vejo problema, acho que cumpre esse propósito. E por último lá seria o próprio movimento mais leve. Aí fazendo isso de maneira circuitada, a única coisa que eu não faria circuitada é a liberação de movimento. Teria ser uma liberação miofascial aqui. Isso aqui eu faria uma vez só, aí venho para cá, e volto para cá, volto para cá, acabou. 2, no máximo 3 vezes e finalizo. No máximo. É isso aí, e finalizo. É bom. É bom fazer, isso faz com que tu entre mais disposto para fazer um movimento bem feito. Acho que vale a pena ganhar esse tempo, que as pessoas podem chamar de perder esse tempo. Não é perder tempo, é ganhar esse tempo para se movimentar melhor. Isso não era cultura desde que entrou o FMS aí. Antes disso não tinha essa cultura na academia, né? A gente sempre foi direto lá, ou para a esteira daquela corridinha de 10 minutos, ou direto para o ferro e levantar peso, né? Eu acho que isso aí foi um ganho aí dos últimos anos aí, na melhora assim, da prescrição do treinamento, com certeza. Excelente, Diego. E assim, Diego, só para complementar também a sua parte, essa questão de mobilidade, esse alongamento dinâmico, por exemplo, ele pode ser um trabalho tridimensional, só uma possibilidade. Isso. E um trabalho tridimensional é um trabalho de mobilidade e estabilidade também. Então, isso, às vezes você não precisa ir específico. Né? Como a gente falou aqui do TGO, você vai pegar alguns exercícios que vai matar tudo de uma vez só. Tipo, não vai precisar fazer um exercício para cada um desses. Você pegar um TGO da vida, um windmill da vida, uns exercícios que tem a carga acima da cabeça, faz com que a mobilização neural aumente. Então, são várias situações que você pode manipular com exercícios que você conhece, né? Então, assim, Diego, só um ponto assim, talvez de
não de divergência, né? Porque no final as coisas meio que se encontram. Mas, por exemplo, você não vê uma necessidade de fazer uma elevação da temperatura corporal. Eu acho legal, assim, de uma certa Mas, maneira, até porque também os trabalhos de mobilidade eles vão ser executados melhores, sabe? Se eu estou uhum. com uma temperatura mais elevada, né, o músculo também está aquecido, a extensibilidade dele já aumenta, né, de cara. Uhum. Isso que, particularmente, eu acho interessante. E aí foi até uma pergunta aqui do Eu, Reinaldo. eu gosto disso no circuito, sabe? Que de uma maneira Uhum. geral você vai aquecer Vai elevar. especificamente, né? Vai dar certo, né? Vai elevar. Mas às vezes o seu primeiro já é uma mobilidade, seu primeiro exercício é uma mobilidade. Se você fizer um aquecimento antes, a sua mobilidade vai ser melhor. Um exemplo, né? E uma outra questão aí, que até o Entendi. Reinaldo perguntou, e você pontuou, você falou que gosta, essa parte de ativação neural, vamos chamar assim, né? Particularmente, eu não acho uma coisa necessária. Eu particularmente, né? Mas eu não estou falando que é errado. Prejuízo não tem nenhum, com certeza, mas eu não vejo um benefício. Tá falhando um pouco. Tá falhando? Tá. Eu tô falando que eu não vejo um benefício adicional, assim, quando se faz essa ativação neural. Acho que vai depender muito do treino também. Vai depender muito A das... ideia deles é uma potencialização. A ideia deles é uma potencialização pós-ativação pequena, né? É fazer algum tipo de salto, algum tipo de pliometria que tenha algum tipo de potencialização pós-ativação, né? E aí, se tiver semelhança com a atividade, por exemplo, se for fazer um agachamento, for treinar agachamento, fazer alguns agachamentos com salto antes, eu não vejo problema, acho que tem até... Eu também não vejo problema. Mas a gente sabe, por Essa. exemplo, Diego, que esse benefício potencializador, ele acontece muito quando esse exercício que vem antes, né? Ele é feito com alta intensidade. Então, você está no seu aquecimento, você vai fazer uma alta intensidade, vai fazer uma demanda baixa. Será que realmente vai ter um efeito potencializador? Não sei, é uma pergunta. Né? Porque tem com velocidade também, né? São os dois mecanismos principais, né? Mas aí Com alta velocidade e alta intensidade. É uma velocidade muito alta? Não é. É início da sessão. Então, será que ela com uma intensidade mais baixa ela vai gerar um efeito potencializador? É uma pergunta, eu não sei. Mas, enfim, é difícil. É difícil responder, mas eu não acho, vamos dizer assim, necessário, em princípio, né? Eu não acho necessário. Mas, de fato, mas, como eu falei aqui no início, são formas de fazer. Nenhuma está errada. Você não pode considerar nenhuma dessa forma errada. Existem algumas que são um pouquinho, nem inclusive as burocráticas, vamos dizer assim, erradas, elas não estão erradas. Mas a questão é, será que você precisa daquilo tudo? O que você precisa? Você precisa elevar a temperatura corporal e, pelo menos, mobilizar as articulações que vão ser demandadas no exercício. Eu acho que a gente pode concluir assim. E o que você precisa? Dar resultado do seu cliente. Então, não perca tanto tempo com aquecimento, porque ele precisa treinar. Senão ele vai parar de te pagar. 40 minutos de aquecimento, preparação de movimento, liberações, ativações, pré-ativações, imitando os animais. Aí acabou a sessão. Aí acabou, galera. Se você treina esse cara por 2 horas, beleza, até vale. Mas se você treina em 1 hora, não esquece. Valeu, galera. Valeu, Evaldo. Valeu, Diego. Abraço. Um abraço, galera. Tchau.